Então, entender isso enquanto está na academia, isso vai virar o jogo da sua carreira profissional. Fala galera, sejam bem-vindos a mais um episódio do podcast Elétrica é o Poder. O podcast que vai fazer você, profissional da área elétrica, empreender e viver bem da sua profissão. Eu sou o Ítalo. Aqui é o Matheus de La Fuente na área. Eu sou o Anderson e vamos pra cima. E o tema de hoje é, afinal, quem pode assinar projeto elétrico? Mas antes disso, você que está no YouTube, já deixa o like, se inscreve no canal e você que está nos ouvindo aí, já nos segue aí nas plataformas de stream. E a primeira pergunta que eu tenho, já para iniciar, é por que vocês acham que essa dúvida ela ainda é muito corriqueira, principalmente nos profissionais aí, obviamente, da engenharia, né? Porque eles ainda não sabem se podem ou não e quem pode ou não assinar projeto elétrico. Eu vou começar aqui. Eu acho que é o mesmo motivo do profissional também ter dúvidas, por exemplo, de qual é a atividade técnica que ele vai botar na RT, por falta de familiaridade com a própria instituição. Acredito que a maioria dos profissionais, quando se forma, sabe o que é o CREA, mas sabe que vai pagar o CREA e só. Começa o ano e começa lá, vou ter que pagar meu CREA, mas falta um pouco de conhecimento do que é a função dele, por que ele vai estar pagando aquele RT, qual é a função. Falta um pouco de conhecer também a si mesmo, né? Quais são os serviços que ele vai entregar para o mercado, o que ele pode oferecer e o que o CREA vai estar ajudando, ou no caso o SFT, os eletrotécnicos, vai estar auxiliando ele, qual é a função dele. Então, eu acho um pouco de não entender o que esses conselhos são, né? E essa é uma pergunta, né, Ítalo, que a gente recebe muito, principalmente por parte dos eletrotécnicos, o técnico em eletrotécnica, né? Eu posso assinar um projeto, eu posso trabalhar com laudos. Até que potência, né? Até que potência, e muitos nem sabem em relação à questão de potência, visa a questão da nível de tensão, qual o nível de tensão. Então a gente recebe muito mesmo essa pergunta, principalmente por parte dos técnicos, não apenas os técnicos, como também o engenheiro com habilitação, né, na área de eletrônica, que a gente recebe muito também, o tecnólogo em automação, e é muito importante conversar sobre isso. E eu acredito que existe uma falha também por essa dúvida, né, por parte do profissional, também de buscar essa informação junto aos conselhos de classe. Então o Matheus citou aqui 2 conselhos de classe, né? Então, para quem não sabe, o conselho de classe que rege a categoria dos engenheiros eletricistas e outras engenharias, né? Mas focando aqui na nossa praia, né, que é a área da elétrica, quem rege os engenheiros eletricistas é justamente o CREA, e no caso, quem rege a categoria dos técnicos em eletrotécnicas, que o Matheus citou aí, hoje está sendo o CFT, nem sempre foi assim, e aí tem um ponto de vista mais à frente que a gente vai estar tratando, que eu queria explorar um pouco mais essa questão. Mas, respondendo essa primeira pergunta aí, Ítalo, eu acredito que, primeiro, por falta de informação do próprio profissional da área técnica, de buscar essas informações no conselho de classe, mas eu acredito que o problema maior não está nem aí, no profissional. É claro que o profissional ele precisa ter essa atitude, porque independente de onde esteja a falha, o prejudicado vai ser ele, se ele não for em busca dessa informação. Esse é um ponto. Só que, do meu ponto de vista, a falha maior, o erro maior, ele está dentro da própria academia e dentro dos conselhos de classe. Por quê? Na academia o aluno ele aprende várias disciplinas e matérias complexas, aprende integral, aprende derivada, Laplace, aprende série de Fourier, e muitas das vezes o profissional ele sai da academia sem uma das informações mais importantes, é saber até onde eu posso atuar e qual é a minha área de atuação. Então não se vê isso na academia. Eu acredito que a falha começa por aí. Porque tão importante quanto o profissional ele aprender, seja o técnico em eletrotécnica, aprender a calcular a demanda, aprender a fazer instalação, aprender a disciplina de comandos elétricos, tão importante quanto isso é ele saber onde ele vai atuar, até onde a habilitação dele permite ele atuar. Então, se ele pode elaborar um projeto, qual a limitação do técnico? Então, esse é um assunto que a gente vai estar conversando muito aqui ao longo desse podcast, mas o problema, no meu ponto de vista, começa na base, na academia. Isso era para estar dentro da grade
curricular. Então você tem hoje, pegando o gancho aí dos profissionais da engenharia elétrica, a gente recebe mensagens de engenheiros eletricistas que não sabem elaborar uma ART, preencher uma ART, porque quem já está no campo de batalha tem isso em mente, que é uma coisa muito simples e óbvia. Só que, para quem nunca elaborou a sua primeira RT, não é tão simples quanto parece. Então, por que a academia ela não implementa no meu ponto de vista, era para ter um sistema muito similar ao sistema de geração de RT, do CREA, do CFT ou qualquer outro conselho de classe, mas era para ter uma disciplina onde o aluno fizesse na prática o preenchimento e o professor ele trouxesse a importância daquela RT, como é que preenche cada campo, o que é importante conter na observação. Então, tudo isso são informações que são tão importantes quanto outras disciplinas que se vê, tanto na graduação da engenharia, como também na formação técnica, no curso técnico em eletrotécnica. É tão importante quanto outras disciplinas, porém é negligenciado. E é uma das coisas que o aluno precisa mais na prática, porque 90% ou mais dos profissionais, dos estudantes, né, que optam em cursar engenharia elétrica, que optam a cursar um curso técnico em eletrotécnica, eu vou dizer de 85% a 95%, o pensamento é trabalhar na prática, não é seguir carreira acadêmica. A maioria, quem opta por essas opções. Só que, muitas das vezes, não é abordado assuntos que vai direcionar e que são fundamentais o profissional ter clareza para que ele possa atuar na prática. Então, até para o técnico eletrotécnico, por exemplo, ele se preparar, se capacitar e adquirir conhecimento que muitas das vezes a academia não traz de forma clara, esse conhecimento prático do campo de batalha, isso a gente já sabe, mas até para o profissional saber onde é que ele vai buscar a informação e qual informação ele vai buscar, ele precisa saber até onde, qual é o teto, qual é o limite dele, para que ele possa estar atuando. E no meu ponto de vista, a academia peca nesse sentido. E com relação aos conselhos de classe, peca da mesma forma. Peca da mesma forma por quê? Os conselhos de classe eram para estar dentro da academia. Era para ter eventos onde o conselho de classe promovesse esse conhecimento, essa educação, trouxesse ou seja, fosse para a sala de aula, colocar num data show, no slide, na transparência e mostrar o passo a passo. Isso gasta o quê? Gasta um dia? Só que esse um dia de dedicação que os conselhos de classe, que muitas das vezes, se você atrasa a sua anuidade, aí sim, ele consegue mandar um e-mail para você, ele te encontra de qualquer forma. Mas dedicar um dia para atender uma turma que muitas das vezes tem 40, 50, 80 alunos, um dia só é suficiente para destrinchar uma RT, que a gente sabe que é muito simples mesmo. Então, em algumas aulas que a gente já criou em relação a como preencher uma RT, a gente não gasta nem 10 minutos. Só que é uma coisa simples que, por falta dessa informação, muitas das vezes o profissional trava na prática, no campo de batalha. Então, a academia e o conselho de classe, do meu ponto de vista, eles precisariam ser mais proativos nesse sentido, para de fato trazer esse conhecimento que é essencial em relação à questão de como preencher um RT de forma correta e também até onde vai a atribuição do engenheiro eletricista, do técnico eletrotécnico. Lembrando da história recente, assim, quando eu passei para me formar, estava no processo de empresa júnior e fui conversar com um coordenador atrás de um professor que estava disposto para assinar o projeto pela empresa. E nessa época foi que a própria estrutura, você nota que a própria estrutura, por existir o professor, exemplo, de dedicação exclusiva, aquele professor não pode atuar no mercado. E por ele não atuar, isso gerava uma gama de professores, que eu não me lembro hoje a porcentagem, mas era alta, acho que é maior que 50% de professores que não tinham nenhum CREA, justamente porque eles não poderiam atuar. Então você tem um corpo de professores que eles estão em dedicação exclusiva, mas ao mesmo tempo eles não podem entregar a prática do campo de batalha porque eles não podem estar atuando. Então meio que é um contrassenso, né? Do próprio estrutura você consegue ver que isso é real e acontece nas faculdades federais que temos por aí. Então realmente, você vê que a estrutura que está complicando, que meio que a ideia de que um professor em total dedicação deveria ser melhor, mas era melhor que ele não tivesse. Era melhor que ele tivesse com o pé no campo de batalha porque ele conseguia entregar mais.
E aí acaba que, por esse motivo, não só, já puxando o gancho da limitação, né? O professor se limita, e aí o profissional que ele não sabe onde ele vai atuar, ele acaba se tornando um profissional limitado, né? Tem muita gente que já está no campo de batalha, já está gerando alguns resultados, mas tem muitas situações que ele poderia estar atuando, mas ele ainda não colocou o pé na água porque ele acha que ele não chega até ali, ou às vezes ele não sabe que ele pode fazer isso, que ele pode se responsabilizar por determinado serviço. E aí ele trava, né? Ele fica perguntando, por isso que a gente recebe muitas perguntas em relação a isso. Porque já tem muita gente fazendo serviço, mas alguns eles não fazem porque acham que não podem, né? É verdade. E aí, essa dúvida, né, em relação ao projeto, apesar do tema a gente ter focado em projeto, mas é uma dúvida que ela se estende para outros serviços também, né? A gente recebe a maioria das perguntas em relação ao projeto, mas recentemente, principalmente depois que a gente começou a falar mais sobre consultoria, a gente percebeu que essa dúvida ela começou a se estender para outros tipos de serviços. Então, tem eletrotécnico querendo saber se pode fazer laudo, se pode fazer consultoria, etc. Então, acabou que essa dúvida ela se estende para todos os serviços da engenharia, e aí acredito que ainda é mais difícil encontrar essas informações, principalmente depois que os conselhos se separaram, né? E a gente vai falar um pouco mais sobre isso também. Bacana. Em relação a isso, né, que em relação a que a gente recebe muito essa dúvida, né, o eletrotécnico ele pode vender laudos técnicos, o eletrotécnico ele pode elaborar relatório, o eletrotécnico ele pode trabalhar com consultoria na área elétrica, ele pode trabalhar com projeto de média tensão de uma subestação, por exemplo, na área elétrica. E a verdade é o seguinte: antigamente os eletrotécnicos eles eram regidos pelo conselho de classe, pelo CREA. Então o CREA ele tinha a autonomia de reger tanto a questão dos profissionais da engenharia, o engenheiro eletricista, engenheiro civil, engenheiro agrônomo, entre outros, e muito antigamente até mesmo os arquitetos também. Certos arquitetos que se desvincularam também do CREA. E foi o que aconteceu com os técnicos na criação do Conselho Federal dos Técnicos, que é o CFT. E aí tem um ponto interessante, o seguinte, que tanto em relação à questão dos técnicos em eletrotécnicas, como em relação também à questão dos arquitetos. Então, hoje, isso é até uma crítica pessoal minha, tá certo? Não que isso seja uma verdade absoluta, mas eu acredito que o conselho de classe, o CREA em si, ele é mais um conselho do engenheiro civil do que das demais engenharias. Eu confesso que eu não sei nem por que a engenharia elétrica ainda está lá, ainda não criou o seu conselho como os arquitetos, porque outra polêmica que existe em relação o engenheiro civil, ele pode responder tecnicamente, né? Ou seja, ele pode elaborar um projeto elétrico, ele pode elaborar projeto de SPDA e acaba ferindo um pouco assim, não é ferindo, né? Mas adentrando um pouco na área do profissional, do engenheiro eletricista, então acaba tendo muito essa polêmica e esse conflito. Não que o engenheiro civil ele não seja capaz, porque muitas das vezes os profissionais eles se apegam em relação a isso, falando não, o profissional da engenharia civil ele não tem capacidade e conhecimento para atuar nessa área de projetos elétricos, por exemplo. E eu não vou por essa seara, porque eu conheço engenheiro civil que coloca no bolso muitos engenheiros eletricistas. Então eu acredito que principalmente hoje, com a facilidade do acesso à informação, então principalmente nos dias de hoje, mas não é a questão do profissional da engenharia civil saber mais ou saber menos que um engenheiro eletricista, mas é mais em relação para ter um equilíbrio entre as atividades da profissão. Então você vê que junto ao CREA, então todas tanto as atribuições como também as coisas e as decisões que são tomadas são muito pensadas e favorece demais o profissional da engenharia civil, nada contra, pelo contrário, um dos meus maiores parceiros que temos na empresa na World Elétrica Soluções são engenheiros civis. Então, e eu não me incomodo em relação a isso, porque o engenheiro civil diferenciado, que é especialista, ele não está elaborando projeto elétrico, ele está praticando engenharia civil. Então, os melhores
profissionais da engenharia civil que eu conheço, eles atuam ali na sua área, cada um no seu quadrado. Então, por isso que eu nem me apego em relação a isso. Mas você vê que, em relação ao conselho em si de classe, muitas das vezes existe, né, esse peso na balança mais voltado para os profissionais da engenharia civil do que os profissionais da engenharia elétrica. E isso acontecia também com os arquitetos. Então, os arquitetos, cansado muitas das vezes, né, cansado não seria a palavra correta, mas enfim, resolveram desvincular e criar o seu próprio conselho, que é o CAL, né, que é o Conselho de Arquitetura e Urbanismo. Então, o CAL, eu tinha até anotado aqui, deixa eu ver se eu tenho fácil aqui, em relação à questão da resolução, a resolução 21 do CAL, tá certo? Que trata principalmente das atribuições do profissional da arquitetura, né, do arquiteto. Que o arquiteto também, você sabia que o arquiteto também, eles têm autonomias de realizar atividades também na área elétrica? Então a gente vai ver, olha, na resolução 21 do CAL, o item 1.5.7 informa aqui, olha, sobre as atribuições, fica na página 3, olha, projeto de instalações elétricas prediais de baixa tensão. Então o arquiteto ele não pode elaborar um projeto para uma subestação, mas projeto em baixa tensão, o arquiteto também pode, ele tem autonomia de elaborar esse tipo de projeto. Então, o que acontece? Trazendo agora na ótica do técnico em eletrotécnica. Então, o técnico em eletrotécnica, recentemente, se eu não estiver enganado, 2018, não sei se vocês têm o ano que desvinculou. Foi 2018. 2018, não é isso? Final, acho que é. Não tenho 100% de certeza, mas acredito que foi no ano de 2018. Os técnicos também deram um basta em relação à questão da do CREA. Qual o lado bom e o lado ruim nessa história? Eu acredito o seguinte, eu acredito que se o CREA tivesse uma preocupação mais equilibrada com todas as profissões, tanto da engenharia como também relacionado à base técnica também, né? Técnico mecânica, técnico em eletrotécnica, técnico de edificações e outros. Se tivesse esse equilíbrio, do meu ponto de vista, era para ter um conselho só mesmo, que organizasse a casa, para justamente não ocasionar desequilíbrios de áreas de atuação adentrando em áreas que é de competência do profissional que é habilitado em outra área específica. Então, só que com essa saída dos técnicos, para os técnicos, foi uma maravilha. Porque até então sempre existia essa questão qual a limitação do técnico. Até mesmo dentro dos conselhos de classe, você perguntava uma coisa, já havia esse desencontro de informação. Então, você ia perguntar a um profissional, um funcionário mesmo do CREA, em relação à habilitação e à atribuição, né, do técnico eletrotécnico, em relação a projetos, por exemplo, até qual potência, qual o nível de tensão. Então, muitos se limitavam em 75 kV em baixa tensão. Então, já vai em desencontro com o que trata o decreto 90.922. Então, que rege em relação à questão da limitação do técnico em eletrotécnica. Então, com base nesse decreto, após a saída dos técnicos do CREA, quando desvincularam no caso, então os técnicos criaram o seu próprio conselho, que é o CFT, Conselho Federal dos Técnicos. Então, no CFT, hoje, a resolução que rege a limitação em relação à área de atuação do técnico em eletrotécnica é a resolução 74. Então, a resolução 74, olha só o que ela diz. A resolução 74, no artigo 2, informa o seguinte, falando sobre as atribuições do técnico em eletrotécnica. Olha, coletar dados de natureza técnica, assim como analisar e tratar resultados para elaboração de laudos e relatórios técnicos de sua autoria ou de outro profissional. Ou seja, em relação a laudos e relatórios, que foi a segunda pergunta que o Ítalo fez, o técnico em eletrotécnica pode atuar? Pode sim, hoje pode. Quando era vinculado junto ao CREA, tinha essa barreira de entrada, o técnico não podia entrar em relação a isso. Eu não quero entrar no mérito se eu concordo ou se eu discordo em relação a essa questão. Só que a gente pode observar o seguinte, em relação à questão da capacidade do profissional, seja o técnico, seja o engenheiro,
para elaborar laudos, para elaborar relatórios técnicos, realizar consultoria na área elétrica, eu acredito que ainda mais importante do que a atribuição do profissional é em relação ao conhecimento. Então não adianta o técnico em eletrotécnica ou o engenheiro eletricista ele se aventurar em uma área que muitas das vezes, mesmo ele tendo ali a autonomia de atuar naquela área, mas se ele não tem um conhecimento, ele precisa pensar 2 vezes. Porque a eletricidade não se brinca, a eletricidade é coisa séria. Então um erro na área elétrica pode prejudicar muito o cliente, seja em termos financeiros, como também em relação à questão de segurança a pessoas, né? Então pode trazer risco à vida de seres humanos. Então é muito importante, antes mesmo de falar em relação à questão de capacidade de atuação, deve-se ter esse pensamento em relação, será que eu tenho uma capacidade técnica, o conhecimento de fato para estar entregando essa atividade? Então, esse é um ponto importante. E já no artigo 5, tá certo? Da resolução CFT número 74 de 2019, ele trata o seguinte, olha, os técnicos em eletrotécnica, para as prerrogativas, atribuições e competências disciplinadas nessa resolução, podem projetar e dirigir instalações elétricas com demanda de energia de até 800 kVA. E agora vem um ponto importante, independente do nível de tensão. Então, essa redação ela sofreu uma atualização conforme a resolução CFT 94, no ano de 2020. Só que, olha só, a limitação do técnico em eletrotécnica. Então, quando a gente fala em relação a um projeto com demanda, né, com potência demandada de 800 kVA, a gente está falando de um empreendimento, muitas das vezes, de médio porte. A gente está falando de uma mini indústria, está falando de um supermercado, que muitas das vezes ali tem um transformador de 300 kVA. Então, olha só a oportunidade para que o técnico em eletrotécnica possa estar atuando nessa área. E aí, um ponto importante é o seguinte, independente do nível de tensão. Então, se a subestação, é claro que na prática é inviável implantar uma subestação de 69 kV, ou seja, 69 mil volts, para atender uma subestação com 800 kVA. Então, na prática, geralmente é atendida em média tensão. Mas se existisse, se fosse o profissional fosse contratado para elaborar um projeto de uma subestação de 69 kV para atender um transformador de 800 kVA, por exemplo, ali, né? Um transformador de 500, mais outros de 300 kVA, enfim, 800 kVA ali de potência naquela instalação, o técnico em eletrotécnica, ele tem habilitação, tá certo? E ele tem competência para poder estar atuando nessa área específica. Então, entender em relação à questão da capacidade, não só capacidade técnica, mas também em termos de lei, de resolução, até onde, quais são as atribuições, né, de cada profissional, isso é muito importante. E é uma disciplina que deveria ser tratado com muita responsabilidade e com muita importância dentro da própria academia. Então, se os professores, como o Matheus falou, muitas vezes os professores não têm nem registro no conselho de classe, porque ele não precisa para estar ministrando aula naquela instituição específica. Só que, mesmo que os professores ele não tenha o seu registro junto ao conselho de classe, mas é de interesse do conselho de classe que tenha mais profissionais vinculados junto ao conselho de classe, e para isso é importante o conselho de classe estar dentro da academia. Mas por que não está? Não sei. Eu acredito que se os conselhos de classe eles fossem gerenciados enfim, se eles trabalhassem em regime de empresa privada, eu tenho certeza, se eu fosse o dono de um conselho de classe, eu como pessoa jurídica, como empresa, que eu sei que a receita em si, que entra na conta da empresa, depende dos meus esforços, das minhas estratégias de forma assertiva, você pode ter certeza que eu ia ter vários profissionais da minha empresa dentro da academia, explicando, ensinando, olha, a importância, porque muitos pensam que os conselhos de classe só servem para recolher anuidade e recolher as taxas nas RT em cada serviço, mas não, tem o seu grau de importância. O que é uma RT? Qual é a importância do RT? A RT tem sua importância, tanto para o profissional como também para o cliente, para que o profissional possa garantir para o cliente, trazer essa segurança para o cliente em relação a aquela atividade técnica que ele está prestando.
para o cliente. Então, muitas das vezes, o conselho de classe não está dentro da academia, trazendo essas informações importantes, trazendo informações simples de como preencher um RT, trazendo informações claras, porque a quantidade de mensagens que a gente recebe, tanto de engenheiros eletricistas, engenheiros eletricistas com competência, com habilitação de eletrônica ou telecomunicação, e também na parte de tecnólogos em automação industrial e técnicas eletrotécnicas. Então, a quantidade de mensagens que a gente recebe para saber a área de atuação e a competência que cada profissional desse ele tem junto aos seus conselhos de classe, a quantidade de perguntas que a gente recebe é um reflexo da ineficiência dos conselhos de classe e da academia em não dar a devida atenção a esse assunto. Então, tem muitos profissionais que é uma máquina de resolver cálculos complexos, que muitas das vezes, eu não vou dizer sempre, eu não vou dizer para os profissionais que vão atuar na parte de pesquisa, como pesquisador, que isso é muito importante, eu não vou dizer com os profissionais que pretendem trabalhar e seguir carreira acadêmica, que também isso é importante, mas para o profissional que quer trabalhar no campo de batalha, que quer empreender na área da engenharia elétrica, saber disso é importante sim, só que não tão importante quanto saber a sua área de atuação. Por quê? Porque as integrais, as derivadas da vida já estão embarcadas dentro do software. Só que as informações básicas, que são muito simples, quando não são trazidas de forma clara, gera essa dúvida na mente do profissional, e essas dúvidas travam. E quando o profissional está travado e não consegue ter resultado, adivinha só, quem acaba perdendo receita? Os conselhos de classe. Então eu não entendo a matemática dos conselhos de classe. Ou seja, conselho de classe é onde tem ali os profissionais, teoricamente, mais capacitados e inteligentes em relação às ciências exatas e coisas básicas, simples, que eles sabem. Então, se fosse uma empresa privada e eu fosse dono de um conselho de classe, eu ia chegar batendo na mesa assim, olha, o que a gente precisa fazer aqui para arrecadar mais receita, gerar mais receita para o conselho de classe? E aí, um ou dois iriam falar o seguinte: não, a gente precisa ter mais profissionais vinculados ao nosso conselho. Beleza, o que a gente precisa fazer para atrair os profissionais? Precisa despertar a consciência no cara que está saindo da academia, tá entendendo? Naquela profissional, a engenheira eletricista que está saindo da academia, da importância de um conselho de classe, trabalhar de forma mais proativa. Só que, infelizmente, muitas das vezes, eu não sei se é pelo fato da iniciativa pública, não sei o que é, que coisas óbvias de serem feitas, que precisariam estar sendo feitas, não são feitas. Acrescentando aqui a resolução 74 da CFT, o artigo 3º vai dar também a competência para executar projetos de instalação de fontes geradoras, então solar e eólica. Então o profissional eletrotécnico também tem competências nessa área, que é uma dúvida recorrente também, do mesmo jeito. Então, ótimo. Então, o sistema fotovoltaico até 800 kVA, técnica eletrotécnica também pode atuar. Exatamente. Muito boa. Tem outras coisas que acontecem também, acredito que, principalmente na parte técnica, que, por exemplo, às vezes você tem afinidade com uma área, você almeja trabalhar com algo, mas você ainda não tem aquela habilitação técnica para isso. E aí, citando o exemplo do técnico em eletrotécnica, técnico em eletrônica e técnico em eletroeletrônica. Então, existem áreas que são muito semelhantes no nome, e eu posso citar esse exemplo porque eu vivenciei, né? Tem muita gente que entra no curso técnico, mas não sabe exatamente o que vai ser aprendido lá. E às vezes ele almeja trabalhar com um serviço X, e ele procura esse tipo de curso achando que ele engloba o serviço que ele pretende trabalhar, mas quando ele vai ver não tem tanta relação. Quando eu fiz o técnico em eletrotécnica, aconteceu que muitos dos alunos que entraram, principalmente naquela época que era integrado com o ensino médio, e ali você ainda é muito jovem para discernir ali se aquilo é realmente algo que você quer seguir na sua carreira, né? Mas aconteceu muito de pessoas que, depois que entraram em eletrotécnica, viram que era focado mais na parte de média tensão ali, a parte de distribuição, a parte elétrica de potência, né? E aí achava que era mais voltado a algo para mais eletrônica e tal, aí via que não se identificava muito e abandonava o curso. Então eu tive amigos, né, que abandonaram o curso por causa disso. Eles almejavam trabalhar com algo, achavam que eletrotécnica era essa área, mas quando chegaram lá no curso, depois de ter passado na prova do processo seletivo,
ter pago algumas disciplinas, né, algumas cadeiras, viram que não era aquilo que eles queriam. E aí acho que a desinformação ela vem desde o início, né? Não só depois, durante e depois, né? Se a gente for começar a escavacar, o problema da educação no Brasil vem desde a base, né? Então, o aluno que conclui ali o ensino médio, teoricamente, a educação de base, desde o ensino fundamental, já era para ir trabalhando as profissões. É importante aprender história, é importante aprender todas as disciplinas, claro que é importante, mas educação financeira, muitas vezes não se vê isso no ensino de base, e é coisa que a gente vai precisar, independente da profissão que for atuar. Em relação à questão era para ter disciplinas, uma disciplina completa no ensino de base, seja no ensino fundamental ou médio, em relação sobre as carreiras existentes no mercado, para que o aluno, ao concluir o ensino médio, ele já tenha uma mente já preparada, porque isso vai poupar tempo, e tempo hoje em dia, mais do que nunca. Antigamente era importante também o tempo, mas hoje mais do que nunca, com a velocidade de informação, a velocidade que as coisas mudam. Então, ter essa consciência, uma das grandes preocupações que eu tenho em relação à questão dos meus filhos hoje, é justamente, eu estou preocupado, eu quero sim que eles passem nas disciplinas, enfim, eles vivem só para estudar, então precisa tirar notas boas, mas mais importante do que as notas boas que eles tiram, é justamente que eu procuro estar conduzindo e entendendo ali a mente dele, para ver as aptidões que ele tem, para que eu já possa começar a apresentar algumas coisas para que ele possa já sentir, para assim que ele estiver na fase adulta, ele já tem uma mente formada do que ele quer, de uma área que ele quer atuar, que ele quer trabalhar. Então, eu acredito que o problema sempre foi escavacar mesmo, vem desde a base, né? Só que, quando chega na formação técnica, ou na graduação, na formação superior, eu acredito que, até pelo fato de sabermos que temos essa defasagem na educação de base, a academia ela precisava ter esse primeiro contato para trazer essa clareza, para fazer com que um profissional, apenas quando ele chegar na metade do período, no sexto período de engenharia, quinto período de engenharia, ele venha ter a clareza que não era aquela engenharia que ele queria atuar, ele queria trabalhar com sistema elétrico de potência. E aí ele foi para uma ênfase de eletrônica, e aí o profissional, o engenheiro eletricista com ênfase em eletrônica, ele pode trabalhar na área de elétrica de potência? O tecnólogo em automação, ele pode trabalhar com projetos elétricos? Então, essas dúvidas, elas precisam ser esclarecidas logo no início, para que o profissional ele não venha perder tempo. Porque hoje, perder 1 ano, 2 anos da nossa vida estudando uma coisa que não é aquilo que a gente quer viver, não quer viver daquela área específica, nossa, é um desperdício, é um prejuízo muito grande. É um prejuízo maior do que prejuízo financeiro. Então, o nosso tempo é muito precioso. E o que faz com que a gente tenha clareza, de fato, de alocar esse tempo em áreas que, de fato, vai somar com o nosso sonho, com o nosso propósito profissional, então isso faz toda a diferença. Trabalhar essa base. E isso, a educação tem pecado muito, do meu ponto de vista. Não, concordo 100% com o que foi dito. Inclusive para motivação, né? Quem está entrando, se uma pessoa entende quais são as funções, o que ele vai fazer, quando ele for estudar, quando ele for tirar essas informações, ele vai tirar com o menor espaço de tempo. Então, o foco em compreender o que ele vai estar fazendo para chegar e desenvolver aquele trabalho, se ele já tem um foco, já entende aquilo, ele vai ter muito mais compromisso com o assunto, ele vai desenvolver, ele vai ter mais resultado. Então, normalmente é um pouco tarde, né? Os profissionais, às vezes, eles só descobrem como é que vão aplicar, como é que se aplica um serviço que ele precisa de EIT depois que ele vai executar, depois que ele vende, né? E se ele deixa para vender depois que já está fora da academia, então ele deixa de aprender muita coisa, inclusive mesmo se ele estiver na área dele, na área que ele quer, mas se ele não está visualizando que ele vai aplicar, ele deixa escapar muita coisa. Ele poderia estar aprendendo aquela teoria com outro olho, com outro olhar, né? Outro olhar. E também tem a questão da demanda de mercado, né? Às vezes você está ali estudando algo que está dentro da sua área e você se especializa em algo, mas quando você sai para o mercado, você vê que a outra coisa ali que era uma sua segunda opção. Você estou em dúvida aqui entre telecomunicações e potência.
Aí você vai sair do mercado, aí a cidade que você mora, ou sei lá, onde você quer empreender, não tem tanta demanda para a parte de telecomunicações, e sim para a área de potência. Aí você tem essa questão também, né? Tem mais demanda de mercado, você, eu deveria ter estudado isso aqui mais para poder me sentir capacitado para atuar nessa área também. Então, tem essas questões também, que se você tiver não só informação, porque ali você está dentro de uma bolha, né? Então, se você tem informação de fora do mercado, alguém que possa trazer para você que, nessa região aqui, a demanda maior é para construção, né? Construção civil. Então, construção civil gera demanda de construção de padrão de entrada, subestação, etc. Então, se você tem esse conhecimento, é óbvio que você não vai só pelo dinheiro, né? Mas faz parte você fazer esse link daquilo que você gosta de estudar com aquilo que tem demanda de mercado, você vai conseguir crescer, né, naquela área. É verdade. Ou então, segue o exemplo do Matheus. O Matheus, na dúvida, eu sou uma pessoa que gosta de estudar muito, eu vou fazer todas as ênfases. Quais são as ênfases, Matheus, que você tem? Tenho telecomunicações e potência. Telecom e potência, né? Telecom e potência. Eu ia fazer a de eletrônica, mas eu desisti. Desisti a parte de controle. Aí eu resolvi, porque inicialmente eu ia fazer teleco, mas a aplicação, gostei muito de projetar a radiodifusão, antena, acho muito bom, mas na hora de conseguir vender, meio que eu não conseguia identificar para quem é que compra isso, quem é que projeto, o que eu preciso, esse tipo de coisa não foi tão simples de achar. E no meu caso, quando eu estava na faculdade, o serviço fotovoltaico apareceu. Foram as informações que eu fui buscando, foram mais intuitivas. Foi amor à primeira vez. Quando viu o fotovoltaico, abandonou. Principalmente por aplicar. O que mais ajudou a entrar no mercado foi conseguir entender como é que eu vou entregar aquela solução. Então, eu dimensionar um sistema, entregar para alguém e ver funcionando. Então, isso não tem como você entregar uma solução para alguém, ver o retorno financeiro, ver ele se beneficiando e não ficar satisfeito. É que nem, acho que desde criança a gente gosta de montar quebra-cabeças, fazer desafios e ver o resultado é como se desse o game over daquele jogo. Então não tem como não gostar. E depois com o tempo você vai montando. Então o que motiva muito é você entender. Você entender o que você está fazendo, aí você vai achar a sua área. Inclusive, mesmo que esteja, para muitos alunos podem estar dentro da faculdade ainda achando muito nebuloso, sem saber como é que eu vou aplicar circuitos 2, como é que eu vou aplicar ondas eletromagnéticas. Como é que eu vou vender isso para alguém sem se dar aula? Perfeito. É muito difícil imaginar, acho que esse ponto, né, imaginar as coisas na academia sendo aplicáveis, né? Então, eu vou bobinar um motor, vou chegar lá, vou bobinar um motor e vou vender. Exatamente. No caso de Matheus fez duas ênfases, duas já é muito, né? Geralmente a gente não quer fazer nenhuma. Aí o Matheus foi e fez duas, né? Mas acho que é justamente isso, né? Por exemplo, na área de teleco, aí acho que ainda mais do que a parte de potência, a gente não tem tanta noção de onde pode atuar. Então foi o que aconteceu com você, né? Se na área de potência eu já percebo muito isso, acho que na área de telecomunicações ainda mais, porque você não consegue imaginar para que eu vou vender um projeto de uma antena, né? Assim, quando parte já para grandes indústrias, né? Já fica mais difícil de imaginar você começando a empreender já nesse mercado. E aí acho que entra uma coisa que eu ia falar, que é em relação ao eletrotécnico, que ele abrange até 800 kVA, independente do limite, independente da tensão, né? E aí já dá para você buscar uma grande fatia do mercado, porque acredito eu que os principais projetos, né, como você citou, são projetos que dá para você começar ali e são os que têm mais demanda, né? Então, em relação a essa preocupação de talvez não conseguir empreender tão bem quanto um engenheiro, por exemplo, eu acho que não deveria passar na cabeça do eletrotécnico, já que ele tem essa possibilidade, né, de abraçar essa fatia do mercado aí também. E se a gente for parar para pensar em termos percentuais, eu acredito que esse não é um dado estatístico, mas eu acredito, pela experiência que eu tenho e a vivência prática em campo, acredito que subestações com até 800 kVA, eu acredito que representa em média 90% da fatia do mercado. É um mercado imenso, é um mercado muito grande, que dá tanto para o profissional da engenharia elétrica, o engenheiro eletricista, como também o eletrotécnico, trabalhar bem. E aí tem outro quesito que, quando entra nessa ótica, principalmente do engenheiro eletricista, de meio que discordar pelo fato desse limite para o técnico eletrotécnico trabalhar,
E eu queria entrar um pouquinho nessa polêmica aí, que é um assunto que é polêmico também. Olha, um engenheiro eletricista, se botar, olha, o técnico eletrotécnico e o engenheiro civil na frente dele, eu acho que ele atropela. Só que eu queria entrar um pouquinho nessa polêmica, nessa seara. E quero trazer outro ponto de vista, que talvez muitos profissionais não tenham parado para pensar. E não tenham parado para olhar por esse ponto de vista. Então, muitas das vezes, até pelo... Tem certas coisas... tem certas coisas que são feitas, até pelo conselho de classe mesmo, que o pensamento é muito bom, só que o resultado não é tão bom quanto a estratégia, né? Então, essa questão do piso salarial. Piso salarial, no meu ponto de vista, é importante se ter para assegurar que as empresas venham estar pagando ali o valor justo no engenheiro eletricista. Só que deve-se ter uma atenção especial pelo seguinte, porque o bônus muitas vezes acaba se tornando em ônus. Então, o que eu quero dizer? Principalmente quem está saindo da academia, muitas das vezes pela faixa salarial e pelo fato da academia não fazer o dever de casa dela, de entregar o profissional pronto para o mercado. Então, para uma empresa contratar um engenheiro eletricista recém-formado, o valor do piso salarial muitas vezes acaba saindo muito caro. Então isso faz com que muitas das empresas, elas muitas vezes contratam o técnico, que tem um piso salarial menor do que o do engenheiro eletricista. Só que o lado bom em relação à questão do piso salarial é para sim resguardar o profissional, só que o lado ruim faz com que muitos profissionais não consigam dar o seu primeiro passo no mercado. Principalmente quem está acabando de se formar, que pretende trabalhar numa empresa. Não estou nem falando do profissional que quer empreender, porque o engenheiro eletricista ou o eletrotécnico recém-formados que quer empreender, ele que dita o seu salário, de acordo com a solução que ele vai estar entregando ao mercado. Mas vamos pegar no sentido de a pessoa fala que não, eu quero trabalhar CLT. Então, o engenheiro eletricista, ele já sai umas 10 posições atrás de um técnico eletrotécnico. Por quê? Pelo fato da academia não entregar ele pronto para o mercado, o valor daquele piso salarial não justifica o preço de um profissional que a empresa vai trabalhar. Seria muito mais vantajoso para o profissional ele elevar a sua faixa salarial naquela empresa de acordo com os resultados que ele entrega. Mas o que garante que a empresa vai cumprir em relação à questão daquela faixa salarial? O que vai garantir é o seguinte, é que se o profissional ele é bom o suficiente para estar entregando de fato o resultado, ou a empresa ela chega a aumentar o salário para chegar naquele piso salarial ou ultrapassar aquele piso, ou ele perde o profissional. Então, essa questão do piso salarial é uma das coisas que, do meu ponto de vista, trava o profissional. Trava o profissional e muitas vezes faz o seguinte, que aí muitos podem pensar o seguinte, não, mas para algumas empresas ela precisa ter pelo menos ali um engenheiro eletricista no quadro de colaboradores dela. Beleza, vai estar contratando ali um engenheiro eletricista para estar cuidando ali do quadro e muitas das vezes não é nem de forma tão ativa. Pega um engenheiro eletricista muitas das vezes inexperiente só para assinar RT, assinar projetos, consultorias pelaquela empresa. E aí muitas das vezes o corpo que vai fazer, digamos assim, meio que o papel da engenharia, muitas das vezes é o corpo técnico. Porque em relação à questão daquela habilidade técnica naquele assunto especificamente, devido a essa defasagem da academia, muitas das vezes acaba gerando esse problema. Porque o engenheiro eletricista ele não vai conseguir chegar pronto para o mercado, compatível, ou seja, falando melhor, compatível com a faixa salarial, o piso salarial que a categoria está estabelecendo. Então, isso tem ocasionado, esse é um dos pontos que tem ocasionado muitos engenheiros eletricistas parados. Outro ponto é em relação à questão da tecnologia mesmo. Então, devido ao avanço tecnológico, muitas empresas que trabalhavam com 10 engenheiros eletricistas em um determinado departamento, hoje ela funciona apenas com um engenheiro eletricista e performando melhor do que antes quando tinha 10. Por quê? Tecnologia da informação. Então, a tecnologia da informação ela traz esse benefício de performance dentro de uma empresa. Só que existe uma outra problemática, que esse é um problema que foi ocasionado pelo próprio
pelo próprio mercado mesmo, é em relação à questão dessa diferenciação de faixas salariais do técnico em eletrotécnica e do engenheiro eletricista. Por quê? Porque o profissional que ele tem uma aptidão de seguir carreira ali como técnico, ele acaba migrando para uma formação da graduação de engenharia elétrica, porque o salário é maior. Então não é nem vocação que ele tinha, vocação de ser um engenheiro eletricista. Ele está indo mais por quê? Porque o engenheiro eletricista tem uma faixa salarial, tem um piso salarial maior. Então, e com a facilidade das faculdades particulares, com o surgimento das faculdades particulares, acabou facilitando também a formação de mais profissionais na graduação da engenharia elétrica. E esse é um problema que muitas das vezes a gente não é tão frequente a gente encontrar isso em outros países do mundo, essa diferenciação. Então essa diferenciação o engenheiro eletricista ele tem um nível salarial maior, em outros países isso não ocorre. Pelo contrário, existem técnicos que têm um salário maior do que um engenheiro eletricista, muitas das vezes, porque é muito de acordo com a performance, os resultados, o conhecimento. Só que no Brasil tem muito esse preconceito. Então, o que acontece? O profissional que ele tinha aptidão de ser um técnico, ele acaba se tornando um engenheiro. Então, por isso que acaba inflando o mercado. Muitos profissionais para poucas vagas do profissional da engenharia elétrica. Então, o engenheiro eletricista que também tem a formação técnica, muitas das vezes ele está trabalhando em uma determinada empresa como técnico, porque não tem vaga para engenheiro eletricista, e isso acaba bagunçando o mercado. Essa questão dessa disparidade de faixa salarial, que isso não acontece no mercado empreendedor. Então, o profissional que é um técnico em eletrotécnica ou que é um engenheiro eletricista, a faixa de faturamento desse profissional, de receita que esse profissional vai ter no final do mês, ele está ligado diretamente com a entrega da solução que ele está entregando para o mercado, de acordo com a solução que ele está entregando para o mercado. E muitas das vezes esses rótulos, esses pisos salariais, essas faixas, essas exigências, muitas das vezes parece ser solução no início, mas acaba se tornando um problema. Então existe uma frase que muitas vezes que eu costumo falar muito, né? O problema é a solução. Nesse caso, a solução acaba se tornando um problema para os profissionais. Então, no meu ponto de vista, não deveria ter essa disparidade de valores, de preço. Por quê? O engenheiro eletricista, ele tem a sua atribuição, ele tem a sua importância dentro das atividades que é competência do engenheiro eletricista, assim como também o técnico, ele tem as suas competências na sua atividade em si, e não deveria ter, muitas vezes, essa disparidade de valores por cargo apenas, por título. Eu acredito que o título é importante, sim, só que o resultado que é entregue para o mercado, no final das contas, é isso que o cliente quer. Então, isso, no meu ponto de vista, tem ocasionado esse problema de inflar o mercado, ter muito mais profissionais formados, como você falou, do que demanda de oportunidades de emprego CLT. O jogo muda quando trazemos para uma ótica empreendedora, porque aí sim, aí tem uma grande fatia no mercado para o profissional da engenharia elétrica que quer empreender. Então, essa dificuldade que se tem hoje de conseguir um emprego via CLT do engenheiro eletricista, quando ele começa a ativar a chave na mente dele para o empreendedorismo, ele vai ver que a quantidade de engenheiros que tem hoje formado no mercado não dá conta da necessidade do mercado. E aí, muitas das vezes, se tem uma outra barreira, que aí é um problema em relação à questão de capacidade técnica que a academia, muitas das vezes, não conseguiu preparar o profissional para isso. Tanto capacidade para desenvolver habilidades práticas alinhado com a necessidade do mercado, como também, principalmente, desenvolver habilidades empreendedoras. Então, o profissional ele se forma, ele é uma grande máquina, um ser humano muito inteligente, mas não consegue dar o seu primeiro passo no mercado por não ter desenvolvido habilidades práticas aliado com os problemas que o mercado tem para poder solucionar esses problemas, e também o pensamento
e a habilidade empreendedora, o conhecimento, né, sobre empreendedorismo, sobre marketing, sobre vendas, sobre gestão e todos os pilares que envolvem uma empresa de serviço de engenharia elétrica. E aí muitos profissionais, engenheiros eletricistas que não despertaram ainda, não acordaram ainda para o empreendedorismo, muitos já estão sentindo, já estão sofrendo. 2021 vão sofrer ainda mais, porque em relação à questão eu acredito, né, que as consequências mais severas da pandemia que ocorreu agora no ano 2020, ela vai começar a ser mais, como eu posso falar, mais prejudicial no ano 2021. Por que isso? Por conta de muitas ações emergenciais que foram necessários ser realizados por parte do governo, e a gente vai sentir a pancada no bumbo agora em 2021. Então, o profissional, principalmente os engenheiros eletricistas, que ainda não acordaram para o empreendedorismo, eu quero dizer para vocês que 2021 vai ser um ano muito difícil para vocês. Então, quanto antes o profissional ele entende que ele precisa desenvolver essa mentalidade empreendedora, quanto antes ele acordar para isso, menos sofrimento ele vai ter. Essa é a realidade. E aí outra pergunta que a gente recebe muito é, beleza, mas o estudante que não tem nem registro no CREA ainda, que ainda está na academia, qual a melhor forma? É concluir a graduação para começar a pensar em desenvolver habilidades práticas, para começar a empreender? E eu costumo dizer o seguinte, o profissional que ele está esperando estar formado para começar a empreender ou desenvolver habilidades práticas da área técnica, ele já começou atrasado, ele já está atrasado anos-luz. O momento de pensar de forma empreendedora, de desenvolver habilidades empreendedoras e desenvolver habilidades técnicas é enquanto ele está na academia. E é possível isso? Claro que é possível. Então é uma coisa que a gente recebe muito, mas o estudante, ele está ali na graduação da engenharia elétrica, no 7º período, e aí ele tem a dúvida, mas como é que eu vou vender um projeto se eu não posso assinar o projeto? E aí, como resolver isso, Matheus? Nesse caso? Nesse caso, tem que procurar um parceiro. Você tem que procurar um parceiro, tem que procurar uma forma de superar essa dificuldade. Porque o problema é quando você tem a dificuldade e você se acomoda. Mas não, eu vou esperar porque não posso assinar, né? Não posso ter CREA. E eu se acomodar vai ser o grande problema. A oportunidade é para todos, todo mundo tem direito de ter a mesma oportunidade, pode ir atrás da empresa da sua região, você pode ir atrás da empresa de serviço da sua região e ver se você consegue um estágio lá. E não se preocupe inicialmente em ser remunerado ou não, o importante é que você consiga executar e consiga ter bagagem, porque o importante é você ter esse conhecimento, porque quando se você não obter, para correr atrás do tempo perdido é bem mais complicado. Então, procurar. E o mais interessante é que você está na faculdade. Então, entre aspas, o melhor lugar para se ter parceiros seria os seus professores. Porque todos os seus professores são pessoas que têm capacidade de se colocar no CREA. Inclusive, eu lembro que quando estava na empresa Júnior, a gente criou a possibilidade a gente não chegou a fazer isso, mas estava pensando em, com o fluxo de caixa da empresa, pagar o CREA do professor, né? Fazer com que ele entrasse no CREA, justamente para fazer com que aquele professor que desse supervisor, que fosse responsável, conseguisse se conectar com o conselho e conseguisse rodar. Então, esse tipo de coisa, mesmo o professor que não tem o CREA, o seu serviço pode levantar um custo para que esteja incluído o custo, porque todo serviço tem que incluir, dentro da empresa tem que incluir os custos operacionais. E CREA não é algo que você vai dispensar. Então você está junto com profissionais lá, dentro da faculdade, e não tem desculpa. Você vai ter profissionais, você pode arrumar de uma empresa de serviço da região. Você pode procurar parentes que trabalham, amigos que trabalham, mas não pode se acomodar. Porque se acomodar é só desculpa, né? É aquela parte, como é que se chama? É a culpability? Como é que Desculpability. E é interessante que o Matheus falou, porque essa é uma das formas. Então, se eu não tenho registro ainda no conselho de classe, porque eu ainda estou na academia, só que se eu tenho o conhecimento de fazer as coisas acontecer naquela área,
eu consigo encontrar parceiros, e essa é uma das formas, tem outra ainda, eu vou falar aqui. Então, uma das formas, se você ainda não concluiu a sua graduação, uma das formas é justamente essa, parceiros. É a primeira forma de você ingressar, desenvolver habilidades práticas. Quando eu falo habilidades práticas, é prática mesmo. É práticas no campo de batalha, no mercado, um cliente real, o cliente que vai tirar uma nota ou vai transferir um valor para sua conta bancária. É sentir o gostinho da vitória, sentir o gostinho ali do resultado do seu conhecimento. Então, para atrair os melhores parceiros, e aí tem uma dica importante, como eu encontrar os parceiros? Porque muitos podem estar perguntando isso, né, Ítalo? Não, beleza, eu entendi, parceria, beleza, mas onde eu encontro e como eu encontro os parceiros certos? O primeiro ponto é o seguinte, existem alguns ambientes propícios para essa parceria. Então, um desses ambientes é o quê? Comunidades de profissionais. Então, por exemplo, no nosso programa de treinamento, nós temos uma comunidade exclusiva de alunos que acontece muitas parcerias de engenheiro eletricista com o eletrotécnico para trabalhar, por exemplo, o técnico eletrotécnico. Tem até um exemplo de um aluno que me ligou, acho que faz uns 15 dias aproximadamente, de uma região específica, e falou: olha, tem uma aluna que é da nossa comunidade aqui de alunos que está se mudando para uma cidade aqui mais próxima de mim, e aí a gente já está conversando, vai começar uma parceria, porque tem obras maiores que eu não estou pegando ainda na minha empresa, acima de 800 kVA, porque a minha habilitação não permite trabalhar em obras maiores que 800 kVA. E aí os dois já estão se conectando para fazer essa parceria. E o que é uma parceria? Que é importante falar isso aí para muitos pensar o seguinte: a parceria, ele está se referindo a procurar uma pessoa que assine um RT, que assine o meu projeto, que dê um autógrafo. Não é isso, tá certo? Pelo contrário, eu condeno totalmente isso, tá certo? Condeno no bom sentido, mas não sou a favor disso. Parceria é parceria de fazer junto. Você vai encontrar muitos profissionais que têm habilitação e não têm o conhecimento. Então, nesse sentido, você pode ter certeza, se você tem o conhecimento, vai chover de parceiros querendo estar ao teu lado, para fazer junto, para aprender junto contigo, para estar trabalhando ali numa parceria, e essa parceria pode se transformar na sociedade ou não, mas enfim, é parceria de fazer juntos. Então, existem esses ambientes, esses ecossistemas de profissionais que falam só a mesma língua, que está ali num aprendizado coletivo, e existe outra forma também. A outra forma é através de visão e estratégia empreendedora. Como? Contratando para a sua empresa um profissional que tem habilitação naquela área. Então, entender isso faz toda a diferença. Por quê? Se você pensa em começar a empreender, se você pensa em começar a desenvolver habilidades práticas da área técnica após estar formado, eu quero te dizer que você já começou tarde. Então, é importante dar esse primeiro passo enquanto está na academia ainda. Porque antigamente o mundo até aguardava. Antigamente era normal você se formar, você ia passar uns 2 anos ou 1 ano em uma determinada empresa para aprender aquele conhecimento, começar a desenvolver. Só que hoje, com a velocidade que as coisas andam, primeiro ponto, é possível se desenvolver por conta própria. Então hoje existe vários cursos, até mesmo online, que supre essa defasagem da própria academia em relação a esse conhecimento prático da engenharia elétrica. Então é possível sim se desenvolver. Então entender isso enquanto está na academia, isso vai virar o jogo da sua carreira profissional. Show de bola. E para finalizar, qual seria o conselho aí para quem ainda tem dúvida sobre qual projeto pode assinar, qual serviço pode assinar, se responsabilizar, e se ainda restou alguma dúvida para alguém ou se surgir alguma dúvida no futuro, qual seria o melhor conselho aí para essa pessoa? Um conselho que a gente pode dar é acabar com essas dúvidas, ir para o engenheiro eletricista e ler a resolução que vai colocar as competências dele junto ao conselho. Então, para o engenheiro eletricista, a resolução vai ser a 218 do artigo 8º, onde vai colocar que ele pode desempenhar atividades referentes à geração, transmissão, distribuição e utilização de energia elétrica, equipamentos e materiais elétricos e sistemas de controle. Então, é conhecer o que você pode aplicar. Perfeito. No caso dos técnicos em eletrotécnica, o primeiro conselho que eu deixo já para vocês é o seguinte, tá certo? Olha, primeira lição, você vai baixar
A gente vai deixar o link na descrição do vídeo que vai estar lá no YouTube. Então, se você está nos ouvindo aí nas plataformas de podcast, depois vai lá no nosso canal do YouTube, tá certo? Você curte lá, se inscreve no canal e em seguida, abaixo da descrição do vídeo, a gente vai deixar os links para que você possa ser direcionado para a página do Conselho de Classe, para que você possa baixar as resoluções pertinentes a esse assunto. Mas o primeiro ponto é o seguinte: baixe a resolução no caso dos técnicos. Resolução CFT número 74 e a número 94, essas duas. A 94 é apenas a atualização de alguns artigos da 74. Então, pega ela, você vai ler ela por completo, é o primeiro passo. E o segundo passo é o seguinte: restando qualquer dúvida sobre esse assunto, procure o conselho de classe, procure o seu conselho de classe, porque existem situações atípicas onde um técnico em eletrônica, muitas das vezes, ele apresentou uns treinamentos que ele fez de forma para complementar a grade, a matriz curricular, para que ele pudesse ter a competência de conseguir elaborar e de assinar projetos, por exemplo, com a mesma autonomia de um técnico eletrotécnico. Então, na dúvida, é sempre importante procurar o conselho de classe para você tratar pontualmente, tá bom? Agora, leia a resolução, porque o profissional, o funcionário que trabalha lá no conselho de classe, ele poderá sim passar informações erradas também. Então, nada melhor do que você estar preparado. Então é isso. Queria agradecer aí ao Anderson e ao Matheus pela participação em mais um episódio aí desse podcast. Você que está nos ouvindo aí no Spotify, Deezer, Apple Podcast, não esquece de compartilhar esse episódio aí com toda a comunidade da elétrica. E você que está assistindo aí no YouTube também, deixa o like, se inscreve no canal, compartilha esse vídeo aí com todo mundo, para que esse conteúdo top aí chegue ao máximo de pessoas e elas tenham suas dúvidas sanadas, né? Então é isso aí. Um forte abraço e elétrica é o poder. Valeu!